Reabertos os trabalhos, será lido o ofício pelo secretário. Ofício da Associação dos Moradores do Centro de Juí. Assunto: solicitação de espaço em sessão dessa casa. Senhor Presidente, é o par de respeitosamente cumprimentá-lo, vimos a presença de Vossa Excelência solicitar espaço em tribuna da última sessão desta casa, a ser realizada em 16 de julho do ano corrente, para apresentar a nova diretoria da Associação de Moradores do Centro de Juí e, na medida possível, explanar sobre nossas preocupações e anseios com relação às condições do centro de nossa cidade. Certo de contarmos com a sua atenção, renovamos nossos votos de estima e apreço. Assina Marcos Túlio Tomé da Cruz, que é o presidente da Associação dos Moradores do Centro de Juí. Então, passamos a palavra aos convidados para que façam a explanação que for necessária. Boa noite. Excelentíssimo senhor presidente Rubem Carlos Jagmin, senhoras vereadoras, senhores vereadores, excelentíssimo senhor vice-prefeito Zardim, senhor Zardim, senhoras e senhores, é com satisfação que a presidência do centro vem a esta casa, local de tantos diálogos, de tantos debates, onde tantos assuntos relevantes para a cidade de Juí são discutidos, são trazidos, e dentro desta perspectiva nós temos o nosso centro, onde se encontra uma população de aproximadamente 21 mil pessoas, segundo o nosso presidente da UAB, o senhor César Amaral. Então é um bairro bastante representativo para Ijuí. O centro é a cara de Ijuí, de certa forma, é o coração de Ijuí. E este coração de Ijuí, ele está, de certa forma, ferido. Esse coração de Ijuí, ele está com uma cara, com um aspecto doloroso. Na verdade, o que nós buscamos, o que nós vemos, é ter uma convivência melhor dentro do local onde nós moramos. E não é só o local onde as pessoas residem, é o local, muitas vezes, onde as pessoas trabalham, onde as pessoas possuem imóveis, têm o seu local de estudo. Então, o maior cuidado do centro é uma necessidade, não só para essas pessoas, como para a imagem da própria cidade fora de Juí. Quem vem em Juí, entra e já vê uma entrada, uns trevos de acesso pouco cuidados. Adentrando na cidade, as ruas pavimentadas estão precárias, passando tanto pela entrada próxima do Jardim Europa, né, do Hotel Jardim Europa, adentrando em Ijuí pela José Gabriel, seja qual rua for, o aspecto muitas vezes é de que parece que uma bomba explodiu nessa cidade. E o centro, há um tempo atrás, era o coração dessa explosão. Agora, parece que o Executivo Municipal está despertando, está se dando conta do quanto é importante a imagem da cidade. Nós temos visto que o Executivo Municipal tem adotado algumas medidas bastante interessantes e que convergem aos nossos anseios. E é isso que nós queremos, é por isso que nós estamos desenvolvendo um trabalho. Bom, eu não disse ainda meu nome, mas já fui mencionado, sou Marco Túlio Tomé da Cruz, advogado, trabalho na atividade privada da advocacia, sou também analista jurídico da Procuradoria-Geral do Estado, cargo privativo de advogado, e sou pai de 2 filhas, minha esposa Ana Cerati está aqui ao meu lado, e vou falar, bom, a razão pela qual nós criamos então a direção, a chapa para concorrer à direção do bairro Centro, foi uma tentativa de resgate
de participação. Então essas preocupações que nós falamos, onde nossa família reside, nossa família trabalha, nossos familiares, no meu caso de ambos os lados, são ijuienses de gerações anteriores, de várias gerações. Nós então agora, ao lado de outras pessoas, que aqui ao meu lado está a Melissa Gressler, também de gerações de ijuienses, que vêm de longe, tem essa preocupação com o que será do nosso futuro. O que será do nosso futuro, o que será o futuro de Juí, e qual é a nossa participação, qual é a nossa responsabilidade? Nós temos uma corresponsabilidade que está adormecida. O que nós devemos fazer? Nós devemos então participar. Chega de tanto falar, tanto reclamar e nada fazer. Chegou a hora da gente, de alguém do nosso centro de convivência, dos amigos, tomar partido nessa ideia de buscar uma melhora para a nossa cidade, de participar disso, de discutir, de dar ideias, de elogiar o Executivo Municipal quando tira totens, notifica empresas para tirar totens, ocupação de passeio público irregular, acredito que tenha sido um pouco transigente quando deixou essa situação se criar. É muito antipático talvez seja antipática essa medida, mas se cada loja colocar um totem na frente, colocar um banquinho, colocar uma lixeira do jeito que pensa que é bonito, no que vai se transformar isso? Não é possível. Vai virar aquilo que se chama de um samba do crioulo doido. Não dá, então tem que ter uma certa padronização. Bom, não vou perder muito aqui a minha ordem de ideias. Bom, o Centro Vivo, então, que é a nossa chapa, ela surgiu com essas ideias e ela veio a se eleger no dia 16 de junho, com uma participação muito tímida do morador, apenas 146 votantes, ao menos foi uma afirmação sim, havia o sim ou não, porque não existia uma chapa adversária, então nós fomos eleitos por unanimidade. E, claro, essa criação da chapa, ela não foi tão simples assim. As pessoas têm os seus trabalhos, as pessoas têm o seu tempo, pouco tempo, e a ocupação desse tempo, ela, dentro de um empreendimento de uma instituição dessa, ela pode acabar gerando alguns problemas. Então, falamos com uma pessoa, com outra, e assim, aos poucos, foi se criando a nossa chapa. Eu vou, então, apresentar os integrantes, porque acho que, por respeito, e porque todos fazem parte disso. Então, já me apresentei também a Melissa, minha primeira vice-presidente, que muitas vezes me reporto a ela como primeira-ministra, porque ela tem toda uma atuação relevante, né, participativa. O segundo vice-presidente é Maurício Micaelsen, o Pipa. Primeiro secretário é a Larissa Luquezzi Cerati, que nos brinda com a sua presença aqui. Segundo secretário, Carla Reuser. Primeiro tesoureiro, Eli Jair Perini. Segundo tesoureiro, Jussara Christmann. Conselho fiscal, o primeiro conselheiro, Aníbal de Melo Nogueira. Segundo conselheiro, Marilda Almeida da Silva. Terceiro conselheiro, Tanara Raiman. Conselho suplente, primeiro conselheiro, Maurício Souto. Segundo conselheiro, Tadeu Poleto. Terceiro conselheiro, Robson Andrade. E delegados, o primeiro delegado, Charles Luquezzi, e segundo delegado, Diego Coimbra. Então, essas pessoas, elas têm as suas atividades particulares e, mesmo assim, elas compõem a direção, a presidência do bairro Centro e se integram a nós nas discussões de todos os problemas que nós queremos participar, que nós queremos desenvolver ao longo das nossas atividades. Bom, passada essa nominata, né, eu gostaria também de dizer que essas pessoas não têm vínculos políticos de exercício de função. Talvez umas ou outras sejam integrantes de partidos, situação que eu acredito que exista, mas nenhum tem um vínculo. E por isso, quando o vereador Busnello ressaltou essa qualidade da chapa, ela é realmente, no meu ver, uma qualidade que nos faz transitar por um partido ou outro sem
nenhum problema ideológico, porque o que nós queremos é o bem de Ijuí, do centro de Ijuí mais especificamente. Bom, dentro das atividades que nós estamos desenvolvendo agora, nesse pouco espaço de tempo, nós estamos dando conta de atualizar, ou melhor, de fazer o nosso Estatuto Social. O Estatuto Social é a lei orgânica, é da onde partem as coisas, e o Estatuto do Bairro Centro, ele era o Estatuto da UAB. Ele é o Estatuto da UAB, é regido pelo Estatuto da UAB. Esse Estatuto, ele é um estatuto de união das associações. Ele precisa ser readequado para a realidade de bairro. E a realidade de bairro que nós temos começa pela questão do seu associado. O associado do bairro Centro, ele não deve ser só moradores. Então a associação, se hoje ela é a associação de moradores do bairro Centro, nós acreditamos que deva ser a associação dos amigos e moradores do bairro Centro, para que contemple as pessoas que antes eu mencionei, que são os comerciantes, comerciários, estudantes, proprietários de imóveis. Então essas pessoas, elas vivem no centro. Elas devem ter voz no centro e participar desse canal de diálogo que nós somos. Então nós queremos trazer essas pessoas para junto de nós, embora em algum momento isso possa gerar algum conflito, porque muitas vezes a intenção, a vontade do morador não é a mesma vontade do comerciante. Mas são problemas que nós vamos ter que buscar uma convergência, um entendimento, e não podemos deixá-los fora, porque eles somos nós. Nós dividimos o espaço, devemos então entrar no entendimento. Bom, passando essa questão do estatuto, que já está com uma minuta pronta, e também deve ser feita uma minuta de regimento interno. O regimento interno traz especificações maiores, um pouco mais, talvez, burocrático, do que o estatuto. Então, nós realizamos as nossas reuniões, né, com os integrantes e discutimos aí os nossos mais diversos assuntos: passeio público, arborização, lixo, segurança, trânsito, enfim, todas as questões que perpassam pelo desenvolvimento e pela melhoria do nosso bairro. Chamo de bairro, porque é o centro, mas é um bairro, na minha visão. Tivemos então, o que fizemos até agora? Tivemos reunidos primeiramente com acredito que tenha sido aqui com o nosso excelentíssimo presidente Jagmin. Conversamos aqui sobre as nossas problemáticas, trouxemos nossas ideias, fomos muito bem acolhidos, muito bem recebidos. Entramos em contato também com o prefeito Valdir Reck, que da mesma forma nos acolheu muito bem. Falamos sobre as nossas intenções, trocamos algumas ideias sobre desenvolvimento, melhorias no centro. Tivemos algumas ideias que devem passar a ter uma maior evolução, né? Algumas questões que são trazidas pelos nobres vereadores aqui, a gente concorda, como nós elogiamos algumas condutas do Executivo com relação aos totens, com relação a vagas de trânsito, de veículos. Nós temos também preocupação com rótulas. Achamos que o que foi feito precisa de um planejamento melhor. Não parece que aquilo ali seja um planejamento profissional. Também com questões relativas à praça, especificamente, agora trazendo algumas questões mais específicas. Os latões colocados, latões de lixo, da forma como colocados na Praça da República, latões de um tamanho enorme, com tampas pesadas, ao meio dos coqueiros que deveriam estar ali para embelezar a cidade, aquilo ali só pode ser uma brincadeira. Não sei quem pensou aquilo ali, mas não está correto. Certamente não está correto, duvido quem acredite que aquilo ali é uma coisa correta. Então, deve haver alguma padronização, deve ter planejamento. Tivemos também conversa com o Cindy Lojas, estivemos na CI, no Desenvolve Mais, se não me engano é esse o nome do programa, onde foi apresentado um plano de revitalização do centro, partido do Cindy Lojas. Essa revitalização do centro é belíssima, explora uma das coisas mais importantes que nós temos aqui, em termos de atração, de turismo, de desenvolvimento,
que é a questão das etnias. Deve-se trazer, deve-se buscar isso. Que hoje eu quero chegar. Que existem ideias, existem temas, existe uma população engajada, existem alguns projetos, mas esses projetos devem se conversar. Esses projetos devem conversar com a rua a portal da Rua do Comércio. Não sei se é exatamente esse o tema, é a Rua das Nações, a Avenida das Nações. Esses projetos, eles têm que ter uma congruência, eles têm que se encontrar. A Praça da República, como fala o nosso excelentíssimo prefeito Valdir, agora precisa de uma reconstrução, talvez, do local da Brigada Militar. Isso aí deve ser integrado com um plano global da Praça da República. Não pode ser um puxadinho aqui, um puxadinho ali para os comerciantes do artesanato. Deve-se fazer um planejamento global. Um planejamento global também da cidade, do centro, em termos de revitalização. Não é a Rua 15, o projeto da Rua 15 passou faz tempo. Existe esse novo projeto Cintilós, vamos nos atentar para ele agora, então. Ele é mais abrangente, ele é mais atual, existem outras ideias que devem se inserir nesses projetos. E isso requer a nossa participação enquanto cidadãos, a participação dos nobres vereadores, a participação do Executivo, abrindo espaço para todos. Ninguém vai ser pai da criança. O pai da criança é juiz, isso é pai juiz. E o governo, o Executivo agora, ainda tem aí acho que 2 anos, tem muito por fazer. E se ouvir muito do que nós, os vereadores, e de que tanta gente fala, tem o tempo necessário para produzir uma mudança muito grande na nossa cidade. Então, nós queremos deixar aqui, eu vou passar minha fala agora, a fala para a Melissa, que vai trazer mais algumas questões, mas nós estamos sempre abertos para conversa, para discussões, elogiamos o quanto tem que ser elogiado, vamos criticar, queremos participar, não temos nenhum vínculo partidário, queremos contribuir, nós estamos vendo o desdobramento do senhor prefeito municipal, no que ele tem se dedicado e o quanto ele quer, muitas vezes alguma dificuldade de não conseguir, mas ele é um homem engajado, nós acreditamos nele e ele tem 2 anos ainda, então temos que acreditar nele, nos unir a ele e nos unir ao Legislativo Municipal para que as coisas em Juí aconteçam, especialmente no nosso bairro Centro. Obrigado, passo para a Melissa.